Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar no primeiro vídeo é que todo o processo de gênese sedimentar, por ele ser superficial no planeta, né, ele cobre uma área muito grande, porém o volume de rochas formadas ele é bem menor do que de rocha ígnea, por exemplo. E o que é o motor, o que move isso aí? É principalmente, 99,9% é a energia solar. Mas como energia solar, né? Porque a energia solar é que movimenta todo o ciclo da água. E toda a rocha sedimentar, praticamente, tirando aquelas rochas clásticas não consolidadas, desérticas, em que o motor os ventos, né, que vão fragmentando, a água é o grande transportador dessas rochas, é o grande formador dessas rochas. A maior parte delas em meio aquoso, como praticamente todas as que nós vimos. É isso. Bom, pessoal, continuando o nosso vídeo, depois de quase infartar aqui, com o tal do carro do abacaxi falando numa altura danada, vamos continuar o nosso vídeo. Antes de falar agora das rochas sedimentares de origem clástica, ou seja, formadas de fragmentos de outras rochas, eu quero mostrar aqui, nessa ardósia, que é uma rocha metamórfica, um pseudofóssil. Muita gente, às vezes, encontra uma rocha desse tipo e acha que é fóssil, mas de uma planta, né? Mas não é. Tem um petitinho aqui. Isso aí são dendritos. Dendros, né? Vem do latim, quer dizer árvore, né? São dendritos de óxidos de manganês. O manganês ele é muito móvel em solução, e essas soluções percolam os planos da rocha aqui, percolam aí e vão depositando os dendritos de manganês, que são formados por cristais com um crescimento ordenado. Então isso aqui é só uma curiosidade, cuidado, turma da biologia, para não confundir isso aqui com o fóssil, né? Muito bem. Continuando essa parte sobre rochas sedimentares, né? O Spike está aqui nos honrando agora com sua presença, meu cachorro uivo. Vamos falar das rochas clásticas não consolidadas primeiro. Não consolidadas significa que não existe um agente cimentante aglutinando os fragmentos de que elas são formadas. Então quem seriam, por exemplo? Eu tenho aqui presente um amigo meu, um seixo de arenito. Seixo quer dizer que foi rolado, ou seja, houve ação das águas para fazer a rocha ficar desse jeito. Ou menos comumente a ação também formação de seixos pelo vento. Então, se você encontra um seixo, significa que houve transporte natural da peça. Então, a rocha sedimentar não consolidada. Ou seja, não existe um agente cimentante unindo nada aqui. Certo? Outro exemplo de rocha sedimentar não consolidada, nós temos aqui um sedimento pelítico da praia do Gunga, lá em Maceió. Todo bonito. Esse aqui já até exibe alguma estratificação. E temos aqui um pedaço de argila da região de Cachoeira do Orião, aqui em Formiga. Não existe uma orientação preferencial no material, ela não é em camadas e nem nada, então a gente diz que é rocha sedimentar não consolidada. Outros exemplos, a própria areia é classificada como rocha sedimentar não consolidada, como também o que se chama de cascalho por aí. E qual que é o critério para classificar esse material? Tem o critério mineralógico e o critério de dimensão. Por exemplo, na escala do Atterberg, a areia ela varia de 2 a 0,02 milímetros de diâmetro. Então, tudo que está aí é areia. A argila é abaixo de 0,002 milímetros de diâmetro. Ou seja, não é possível enxergar um grânulo de argila. Aqui é porque tem um monte de grânulos de argila unidos, amplamente utilizados como material de construção.
Continuando, aqui outro exemplar, só que aqui é rocha clástica consolidada, é um argilito. E esse argilito, ele é rítmico. Ele tem um monte de camadinhas, que eu espero que o zoom da câmera consiga captar, e essas camadinhas indicam alternância de ciclos de deposição disso no oceano, porque esse aqui é da formação Serra de Santa Helena, associada ao grupo Bambuí, aqui na região. Então ele é predominantemente constituído de clastos, né, de fragmentos da fração argila, ou seja, cada constituintezinho aí tem menos de 0,002 milímetros de diâmetro. Uma idade entre 600 e 700 milhões de anos. Então, para o pessoal da biologia, né, não é possível encontrar fósseis aqui no meio, porque eles ainda não existiam, os seres para serem transformados em fósseis. Está balançando a nossa bancada aqui, tivemos que dar uma paradinha. Da mesma localidade que foi coletada a amostra anterior, nós temos aqui um argilito, né, um pelito típico da formação Serra de Santa Helena. No meio rural, o pessoal chama isso aqui de giz. E é uma coisa muito interessante, eu já fiz o experimento. Peguei um fragmento disso e escrevi no quadro. Ele tem uma suavidade maior do que a do giz comum para escrever naquele quadro. O carro do abacaxi continua nos incomodando. Um cachorro pulando o carro do abacaxi, esse cinegrafista está errando os botões ali, mas vamos continuar. Essa amostra aqui é particularmente interessante. Ela chama ritmito glauconítico, vulgarmente conhecido como verdete. E qual que é o tchan disso aqui? Ela é localizada, a ocorrência no Alto Paranaíba. Essa aqui foi coletada no município de Córrego d'Anta. E descobriu-se que ela tem 10% de K2O, óxido de potássio. Então a utilização dela na agricultura já é uma realidade. Até então o Brasil era um país dependente do material que vinha de fora. Então tem uma ocorrência muito grande disso aqui. E é da formação Serra da Saudade, é outra geologia. E o que dá a cor verde nela é um mineral que chama glauconita. E essa glauconita é caracteristicamente de origem marinha. E esse aqui é um ritmito também, só que o que predomina nele, além dos minerais de argila, temos minerais de silt, que estão numa escala intermediária entre a areia e a argila. Então isso aqui é moído, calcinado, misturado com calcário, né, e utilizado como adubo hoje, sendo uma notícia muito boa aqui para nós brasileiros. Continuando, vou mostrar aqui um arenito. Esse aqui é um arenito ferruginoso. O arenito, ele é constituído de um monte de grãozinhos, né? O termo técnico é clasto, né? Um monte de clastos unidos por um agente cimentante. Quem que é o agente cimentante? Pode ser a sílica que estava em solução, pode ser argila, depende do tipo de rocha. No caso desse arenito, o agente cimentante é a própria sílica. E tem arenitos de todo tipo, né? Esse aqui eu trouxe essa amostra em particular porque ela tem umas feições interessantes, né? Toda manchada por óxido de ferro, e não é muito comum vocês verem arenitos desse tipo aí. Os arenitos aqui na região, eles formam placas, e essas placas são serradas e vendidas como pedra de São Tomé das Letras, né? Está assentado em cima de arenitos placoides, né? Muito utilizado, por exemplo, para fazer piso em torno de piscinas, né? Porque ele é menos escorregadio. Aquele seixo que nós vimos antes, esse seixo, ele é feito de arenito também. Ele é um arenito que foi rolado. Sobre as rochas clásticas consolidadas,
a gente classificou como arenitos, né, as rochas clásticas consolidadas, cujos clastos, né, fragmentos, vão até 2 milímetros, né, é o tamanho limite. Acima de 2 milímetros, quando os clastos são arredondados, como da amostra aqui, vejam que os clastos são seixos, né? Houve transporte deles em meio hídrico, né? Estão unidos por um agente cimentante aqui. É até meio confuso esse agente cimentante, não é muito coeso. Essa é uma amostra que eu vou ter que resinar, ou seja, vou colocar um adesivo aqui, um verniz, para manter a integridade física dela, porque o agente cimentante não é muito coeso, que é constituído de óxido de ferro e outros materiais aqui. Então, aqui nós temos clastos arredondados, esses clastos são de quartzo, dá para identificar. Então, essa aqui é o conglomerado. Os ingleses chamam os conglomerados, né, de pudding stones, ou nunca entendi por que não, mas é um termo de lá, e é uma rocha que se assemelha, de certa forma, a um pé de moleque, né, com um amendoim inteiro. Então a gente tem esse tipo aqui de conformação. Quando o agente cimentante é bastante forte, né, ela pode ser usada na construção civil, e já vi até placas polidas de conglomerados, né, que fica maravilhoso. O conglomerado pode ser polimítico, quando os clastos são de natureza diversa. Esse aqui é oligomítico, porque parece que os clastos são de uma natureza só. Tá? E neste caso aqui, ele é um paraconglomerado, porque o que sustenta a estrutura toda é só o cimento mesmo. Os clastos são esparsos. Quando os clastos são mais juntos, tem mais clastos, né, a gente chama de ortoconglomerado. Vou mostrar um outro conglomerado aqui, muito famoso. Tá vendo? Tá caindo pauzinho aqui para todo lado, sujando a minha bancada. Este conglomerado aqui é conhecido como o conglomerado Samburá. Ele é considerado pelos pesquisadores como a base do Grupo São Francisco. E este sim é um conglomerado polimítico, porque tem clastos de toda a natureza misturados aqui no meio. E pela literatura, mostra que esses clastos foram trazidos por geleiras no passado geológico. Daí tem uma grande quantidade de tipos de clastos. E temos aqui um agente cimentante de cor acinzentada. Esse agente cimentante já está recristalizado por diagênese. Diagênese são alterações químicas, né, nos minerais, mas ainda a temperatura ambiente, tá? Então esse aqui é um conglomerado polimítico. Como ele já está alterado diageneticamente, ele apresenta uma coesão bem maior do que a daquele ali. Esse aqui é difícil de quebrar, inclusive. E alguns clastos dá para identificar. Aqui no meio tem clastos de sílex, mas principalmente os clastos de quartzo. No afloramento na estrada, na MG 050, próximo a Piuí, a gente vê a grande massa de rocha lá, tem clastos até de gneiss, grandes assim, trazidos, só Deus sabe de onde. Tá? Muito bem. Enquanto os conglomerados são constituídos de clastos arredondados, indicando que houve transporte destes clastos, né, causando arredondamento, nós temos agora as rochas análogas chamadas brechas, onde não houve transporte dos clastos. Vou pegar duas brechas que ocorrem aqui no município de Formiga. Nós temos aqui uma brecha cujos clastos são notadamente angulares, né? Ou seja, não tem nada redondinho. E isso indica que não houve transporte do material. Então, quando não há transporte, ela é considerada intraformacional, ou seja, ela foi formada no mesmo local que eu, no caso aqui, coletei.
E estes clastos que nós estamos vendo aqui tem argilitos, siltitos, tem arenito também, todos da formação Serra de Santa Helena. E temos um agente cimentante negro aí, que aí é uma novidade interessante. Não é muito comum. Esse agente cimentante aí é constituído de oxidróxidos de manganês e de ferro também. O manganês, né, é fácil a gente ver que tem ele aqui, porque a gente goteja um pouquinho de água oxigenada, ele vai dar uma efervescência viva. Então, isso é indicativo da presença do óxido de manganês. Essa peça aqui foi coletada na região da Loanda, que já é próximo na divisa com o município de Arcos. E temos, da mesma natureza, uma brecha, só que os clastos são de quartzo. E tem algumas delas em que esse quartzo está super bem cristalizado, transparente, muito bonito. E o agente cimentante é o mesmo, óxido de manganês. Esta peça aqui foi coletada num perfil dos argilitos, né, da formação Serra de Santa Helena, e esse perfil na BR-354, próximo ao trevo de acesso para Arcos. E ela também é o mesmo material, só que os clastos aqui são de quartzo. E lá no Morro das Balas, né, tem um local lá onde a gente vê blocos enormes desse material aqui. Não houve transporte, ela não tem coesão suficiente para ser utilizada na construção civil, mas é uma curiosidade metalogenética grande por causa do agente cimentante. Isso. Bom, pessoal, nós vimos aí um resumão, né, de rochas sedimentares, tanto de precipitação química como das clásticas. Vai haver outros vídeos, né, sobre essas rochas sedimentares, ou falando mais detalhadamente sobre uma ou outra, e colocando mais alguma novidade. Por exemplo, tem um radiolarito, que é uma rocha silicosa e que eu não mostrei aqui, porque sinceramente eu não sei onde é que eu coloquei ele. Mas eu vou descobrir no próximo vídeo, ela vai estar aqui. E faremos um vídeo especificamente sobre as rochas sedimentares estritamente de origem orgânica, ou seja, onde houve a ação da biota. E dentre elas estão os combustíveis fósseis, né? A gente estuda dentro das rochas sedimentares. E também algumas, como este radiolarito e mesmo alguns sílices, né, que são constituídos de sílica oriunda de organismos antigos. É isso.